Ora então, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Escritaria, mais um momento de conversa integrado nesta 14ª edição do festival, que há muito se consolidou no panorama cultural e literário português. O papel cultural da lusofonia é este o tema que nos junta aqui todos e para o qual terei a sorte, o privilégio também, o prazer de contar com duas figuras, duas personalidades que muito de certo nos ajudarão a compreender as diversas valências associadas a este tema. Antes de mais, o escritor homenageado, Germano Almeida, sobre quem quase se torna inútil de ser muitas considerações, dada a vastidão da sua obra e o reconhecimento que ela tem obtido, felizmente, em Portugal, em Cabo Verde e em numerosos países. Portanto, Germano Almeida é um dos convidados, tal como o Ministro da Cultura, Indústrias Criativas e da Comunicação Social de Cabo Verde, Dr. Abraão Vicente, que também, de certo, nos ajudará, dará dicas e achegas de veras importantes para que possamos compreender melhor o papel cultural da lusofonia. Sejam bem-vindos, é um grande prazer e uma honra estar à conversa convosco. Já todos sabemos que a cultura desempenha ou deveria desempenhar um papel muito importante no âmbito da lusofonia. Por isso faço-vos a questão inversa, ou seja, se a cultura é assim tão importante, como todos reconhecemos, porque é que isso tantas vezes não se traduz em mais meios, em mais capacidade para colocar em prática todas as ideias que existem? Começo por si, Germano. Bom, começo por agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar os presentes que estão aqui a ouvir-nos, agradecer a presença deles, agradecer a presença do Sr. Ministro de Cultura de Cabo Verde, que me honrou com a sua vinda aqui para, no fundo, prestigiar a mim no âmbito deste encontro. E também por dizer pelo seguinte, né, a sua pergunta eu acho que seria muito mais lógico que fosse ele a responder. Isto é, eu na qualidade de contador de histórias, o que me compete é contar, enfim, as histórias que me chegam, que expressam a cultura cabo-verdiana. E os meios de sua divulgação, eu não tenho para os fazer. Mas eu costumo dizer sempre que os escritores cabo-verdianos, em geral, não têm meios de divulgar as suas obras. É que também eu sei que isto não é uma característica dos escritores cabo-verdianos. A cultura é sempre o parente pobre das sociedades, embora seja verdade que é através da cultura que nos damos a conhecer. Eu tenho a certeza de ter um grande conhecimento da cultura portuguesa, do norte ao sul do país, através de romances e não de história. Porque a história limita-nos o conhecimento. O romance abre sempre vastidões. Eu tenho consciência de conhecer os diversos países da Europa através daquilo que os seus escritores romances escrevem, do que muito mais através da história da Europa. De maneira que eu acho que se devia prestar mais atenção a essas publicações, porque quando se fala de lusofonia, eu digo que é preciso de facto definir a palavra. E porquê? Porque nós usamos a língua portuguesa para expressar a escultura dos nossos países. Eu escrevo usando a língua portuguesa, que eu tenho defendido em Cabo Verde, que nós temos o dever de aprender o melhor possível, porque é o nosso instrumento de contacto com o exterior, mas eu uso a língua portuguesa para expressar a cultura cabo-verdiana. Ainda hoje estava a dar-vos o exemplo. Esse tempo hoje está um tempo de chuva. E os portugueses dizem que chatice, hoje vai chover. Nós em Cabo Verde dizemos que maravilha, o tempo ameaça chuva. Porque a chuva é um bem que nos faz, que nos traz, a chuva traz-nos, digamos, a ausência da fome. São perspectivas diferentes, totalmente. De maneira que nós falamos da chuva de forma diferente. Aliás,
Nós temos um poeta, o Jorge Barbosa, que expressou isto muito bem, quando ele disse: quando a chuva passar, vou ao alto do cutelo sentir o cheiro da terra. Porque, de facto, a terra é interessante, que a terra, quando chove, cheira mal. E, no entanto, é um cheiro delicioso. Todos nós, ilhéus, pelo menos, sentimos isto, não é? Aliás, tu és de Santa Catarina, portanto. De maneira que eu acho que devíamos cuidar mais quando usamos a palavra. Já vamos falar mais sobre as especificidades e os encantos do português e das suas imensas potencialidades. Para já passava a palavra ao Sr. Ministro da Cultura de Cabo Verde. Não sei se sabe, é o primeiro Ministro da Cultura que marca presença em 14 edições deste festival. Coloco-lhe então endosso-lhe agora essa questão, se acha então, se a cultura é assim tão importante, reconhece que isso nem sempre se traduz em meios para viabilizar os projetos que existem? Bom, antes de mais, bom dia a todos, aos jovens, aos menos jovens, aos poucos cabo-verdianos que estão aqui também na plateia, agradecer a presença, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e à Sra. Vereadora e à equipa da Câmara pelo empenho que tiveram na organização do evento. Para mim é uma honra sair pela cidade e ver Cabo Verde através de Germano Almeida, a nossa cultura, a nossa história, as nossas histórias contadas pelo Germano Almeida nas ruas de Penafiel. Não, a cultura é mal vista porque toda a concepção da cultura muitas vezes resume-se ao entretenimento. Ou seja, as câmaras municipais, os governos pensam na cultura no seu ponto final, ou seja, na entrega. O que é que se faz como entretenimento, como divertimento para as populações ou para as massas? Mas eu costumo dizer que a cultura se tem um campo que é especializado, é o campo da cultura. Não se forma um bom escritor com um curso de literatura criativa. Não se forma um bom artista plástico com algumas pinturas. Qualquer bom agente cultural, qualquer grande artista leva décadas a ser formatado. Mas além da produção cultural, da criatividade, temos as infraestruturas públicas e todas as políticas públicas que devem ser desenhadas não no âmbito de um mandato das câmaras municipais ou do governo, mas são investimentos que levam um longo período a ser implementados. Caso deste museu. Este museu tem a longevidade que tem e tem a perspectiva de programação porque é programada e foi construída numa perspectiva de médio e longo prazo. Então, aqui uma crítica que tem que ser feita não só aos governos, mas às próprias organizações internacionais que, na sua planificação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, projetam a cultura como algo que é transversal. A cultura deve ser planificada como algo especializado para que as políticas públicas tenham, de facto, impacto. As políticas ligadas ao teatro, à performance, às artes visuais, à arte pública, à formação e educação artística, aos projetos museológicos e museográficos. Obviamente, quem pensa e quem vê um museu deste sabe que não é um museu barato. Não é só criar o espaço museológico, é a sua programação, é o staff técnico, é tudo aquilo que é como um automóvel. Compra-se um automóvel, depois o automóvel precisa de peças, precisa de combustível, precisa sempre de ter upgrades para continuar a funcionar. E esse planeamento nem sempre se compagina com a limitação do mandato, ou seja, se calhar como Ministro já implementou medidas cujo alcance ainda não é imediato, já tomou as medidas, mas ainda não se vê o resultado. Não há nos orçamentos de Estados, quer dos países desenvolvidos, como nos países em desenvolvimento como o nosso, o recurso é insuficiente. Eu não conheço um país que pensa a política pública como área onde deve ser investido recursos avultados. Portugal ainda não chegou a 1%, Cabo Verde no próximo orçamento do Estado vai ter 0,04%. Portanto, quando alguém me pede financiamento para a cultura e não vê o orçamento que nós temos na cultura, é muito fácil os artistas, os criadores, os agentes culturais reclamarem que o Ministro não financiou determinado projeto. Mas esse mesmo agente cultural raras vezes faz parte do debate político para o orçamento do Estado. E aqui é que reside a maior crítica e o meu apelo à intervenção pública dos artistas, não só cabo-verdianos, mas portugueses, angolanos, a tal lusofonia, que não é lusofonia porque não é só voz de Portugal. Deve ser a fonia angolana, a fonia guineense, a fonia cabo-verdiana. O português, como diz o Germano Almeida, não é de Portugal, jamais. Já não é.
O português é nosso também. E é um instrumento de trabalho. Acha então que o próprio termo lusofonia é algo redutor e muitas vezes contribui para uma certa resistência? Eu pessoalmente estou um pouquinho cansado deste debate, porque eu desde que me conheço como jovem, o Germano Almeida já na vida pública, eu muito jovem, o Germano Almeida já debatia esse termo lusofonia, lusografia. É que é cansativo porque não se concretiza. Não há uma política... É preciso dar um passo em frente, não é? Não há uma política comum para o espaço que fala português. Enquanto um artista angolano não puder ter um visto, ter a capacidade de ter um visto para entrar em Portugal e mostrar o seu trabalho, enquanto tivermos encontros literários onde escritores são convidados na Guiné-Bissau, em Moçambique ou em Angola ou em Cabo Verde, e esses escritores não conseguem estar aqui fisicamente porque não têm um visto, temos um problema na lusofonia, que é preciso resolver. Mas a CPLP não serviria para isso? Mais uma vez, a CPLP precisa ultrapassar ou passar a fase de ser apenas um encontro de chefes de Estados e governantes. Eu, como governante, posso ir a qualquer sítio. Mas enquanto um artista plástico, um ator, não puder trabalhar em outro espaço lusófico para onde é convidado, temos um problema, e esse problema é de fácil resolução. Tem a ver com a capacidade dos Estados concretizarem nos seus territórios os acordos. Por isso é preciso termos alguma segurança jurídica, temos de ter um quadro jurídico que é comum e partilhado, não só escrito em português, mas sentido pelas instituições, e temos que ter o fundamental, recursos. É muito mais fácil levar para uma obra pública para Angola ou Moçambique do que levar uma obra de teatro. Mas as obras de teatro e as obras literárias, as artes visuais, eu tenho neste momento grandes escritores, grandes artistas visuais angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos. Estamos a organizar uma exposição na UCLA e temos neste momento problemas com vistos para os nossos artistas participarem fisicamente. Ou seja, enquanto as nossas obras podem circular, mas nós como pessoas parece que somos perigo e não temos espaço. Enquanto houver limitações para a nossa circulação física enquanto seres humanos, temos que repensar sempre a lusofonia e a CPLP como espaços onde o ser humano deve ser o centro. Nós, cidadãos, devemos ser o centro. Só depois pensar em políticas que decoram aquilo que nós fazemos como criativos. Portanto, é preciso sermos mais intensivos e mais conscientes nos passos que damos para que não continuemos esse debate sobre se é lusofonia ou outra coisa qualquer. A lusofonia tem que ser concretizada em políticas concretas, os cidadãos têm que saber e têm que poder circular de uma forma mais livre, os critérios de atribuição de vistos e de capacidade de circulação têm que ser amplamente divulgados, mas fundamentalmente a arte e a cultura têm que acontecer nas comunidades. Este deve ser o foco. Porque enquanto nós como artistas e criadores temos que vir para espaços outros para nos consagrarmos, o mais importante é que os nossos cidadãos, lá nas comunidades, tenham acesso a políticas públicas que promovam cultura de qualidade. Hoje andei um pouco por Penafiel e ver a arte pública que está a ser feita a partir da obra do Germano Almeida. Esse é muito mais importante que qualquer das conferências dentro de casa, porque o cidadão passa na rua, vê as frases, vê as silhuetas, sente a curiosidade de investigar quem é Germano Almeida. Portanto, a presença de Germano Almeida é importante na escritaria, exatamente porque eu sei que muita gente, a partir de agora, vai pesquisar Germano. E Germano vai ser um pretexto para que Cabo Verde esteja presente em Penafiel. Portanto, temos que multiplicar essas dinâmicas. Estes encontros são importantes, mas o mais importante não é o ministro vir. O mais importante é a obra de Germano ficar em Penafiel e, de certa forma, contagiar mais pessoas para que conheçam as nossas histórias, de facto. Germano, chamo de novo à conversa para falar daquilo que tão gosta, tão bem sabe e escreve tão bem, que é sobre a língua portuguesa, sobre as histórias do seu povo e sobre o mundo também, porque há nas suas histórias também, está ali representado os traços humanos que, embora localizados em Cabo Verde, há uma identificação, diria, quase que universal. Sem herança lusófona, sem essa paixão pelo português, pela língua portuguesa, boa parte dos traços identitários da sua obra acha que se perderiam, não seriam tão evidentes na sua escrita? Até que ponto é que a língua portuguesa que trabalha tão bem, é um cultor da língua, se repercute naquilo que escreve e a torna distinta de um escritor africano, por exemplo, mas de outra paragem do continente africano? A minha relação com a língua portuguesa, digamos, é desde criança. Porquê? Porque o meu pai só falava português.
E é interessante que o meu pai, depois que eu vim a saber que o meu pai era um homem com poucas habilitações literárias. Um tio meu que tinha muito mais habilitações literárias só falava crioulo. O meu pai só falava português, connosco, com a nossa mãe, mas ela só falava crioulo também. Isto é, só falava português. Se por acaso encontrasse um português, passasse para a nossa casa, que não sabia falar crioulo, ela então já falava português. Senão era só crioulo. E meu pai, só português. Eu cresci habituado a ouvir as duas línguas em paralelo sem discordar. Porque nunca ninguém nos disse tens de falar em crioulo ou tens de falar em português. Falavam livremente. Portanto, essas duas línguas andaram a par comigo em franca convivência, em franca e agradável convivência, porque de vez em quando nós também em casa, enfim, dávamos umas frases em português. E eu lembro que uma vez uma irmã minha apareceu alguém a perguntar se nós tínhamos um burro disponível. E a minha irmã chegou ao meu pai a dizer, ele está a perguntar se tens um burro disponica. Então todos nós rimos, disponica não existe, é disponível. De maneira, eu tive sempre uma relação boa com o português. Aprendi na escola a usar a língua portuguesa. Eu acho que toda a minha criação mental decorreu em português. E confesso que não sei escrever crioulo. Eu gosto muito do crioulo, mas o crioulo é a nossa língua materna, eu faço questão de dizer isto, mas português é a nossa língua paterna. Português é a língua que nos faz entrar no mundo, é a língua do conhecimento. E então eu em Cabo Verde, eu acho que neste momento já não tanto, mas houve uma altura em que eu fui, de certa forma, considerado traidor a Cabo Verde, quando insistia na necessidade de nós aprendermos bem o português. Porque isso, aprendendo bem o português, ficamos em condições de competir com os angolanos, com os moçambicanos, com os venezuelanos, que só têm a língua portuguesa. Nós temos duas línguas, temos que saber usá-las. Há muitas diferenças no ensino português da atualidade e o do seu tempo, quando esteve na escola. O ensino português hoje assume mais importância ou menor importância pelo que vê? Eu acho que neste momento se ensina o português com o maior critério. No meu tempo não se ensinava. Nós íamos para a escola e éramos obrigados a saber, e até com alguma inconsciência, nós que estávamos familiarizados com a língua portuguesa, não dávamos conta que os alunos que dizíamos que eram mais burros, não era por isso, era por não estarem familiarizados com o português. E depois havia castigos, havia não sei quantos, porque, que nós nunca sujeitávamos, porque tínhamos um conhecimento da língua. Mas o português é fundamental para Cabo Verde. E nós, digamos, é a língua que nos põe em contato com o mundo. Daí que eu continuo a dizer sempre, temos que ensinar bem o português, porque o português já não é só de Portugal, é nosso. Temos que ter consciência de que é através dessa língua que expressamos a nossa cultura. E essa ideia não é minoritária? Julga que é acompanhada por cada vez mais cidadãos do Começou finalmente a ser maioritária. Houve uma altura em que não era. As pessoas achavam que nós tínhamos que aprender em crioulo. E está bem. Aliás, uma vez eu lembro que eu dei uma entrevista em que dizia em crioulo, o crioulo não nos leva a parte nenhuma. Eu fui de facto, digamos, sacrificado da medida em que eu estava a desprezar o crioulo. Disse, não estou a desprezar o crioulo. Eu até entendo, havia uma expressão do Jorge Coelho em Portugal que dizia, quem se mete com o PS leva. Eu dizia, isso é a mesma coisa com Cabo Verde, quem se mete com Cabo Verde leva. Eu meti-me com Cabo Verde, estou a levar, portanto aceito perfeitamente, continuando a insistir da nossa necessidade de dominar a língua portuguesa. Esta conversa, ao contrário do que poderiam pensar, não é apenas entre um criador, um escritor e um político, alguém com responsabilidades políticas, porque o seu Ministro da Cultura de Cabo Verde também é artista, também é um criador, nomeadamente escrita, tem paixão de escrita, artes plásticas. Até que ponto é que essa componente criativa, essa faceta da sua personalidade, da sua maneira de ser, o tem ajudado enquanto Ministro da Cultura? É fundamental. A minha visão, a minha abordagem do setor da cultura parte do pressuposto de que tem alguma sensibilidade para o setor, para compreender o lugar do artista, do criador, mas também parte do pressuposto que ser artista, criador ou alguém das artes plásticas é parte inerente do meu ser político.
Eu digo que o Germano Almeida sempre não fez parte do governo, mas foi deputado nacional. Não foi? Foi deputado nacional. Em Cabo Verde, todo quase andam lado a lado. O lado político faz parte do ser criativo e da participação pública. Mas no seu caso, o artista e o político muitas vezes não entram em conflito. Não se entendem. Não, entendem. Eu fiz um período quase sabático agora, desde que eu entrei como ministro, que grande parte dos espaços culturais onde eu podia fazer exposição são no Ministério da Cultura. Eu não me posso financiar como escritor. Não posso ocupar as vagas quando aparece um certame internacional e não posso ir representar Cabo Verde. Nesse sentido, até é prejudicial. Não é prejudicial, eu acho que há tempo para tudo. Eu não me considero um político que vá fazer carreira e não quero fazer carreira a minha vida toda na política. É um período em que eu presto um serviço público ao país e dou o meu contributo como alguém que tem alguma sensibilidade. Eu creio que é esta sensibilidade que fez com que nós tínhamos tido um primeiro mandato de 5 anos, onde fizemos um programa bastante alargado de reabilitação patrimonial, construção de novos centros culturais, construção de infraestruturas de apoio. Temos um programa, diria, com bastante sucesso, que é o programa Bolsa de Acesso à Cultura, onde nós financiamos o acesso ao ensino artístico a mais de 3.500 crianças, nas comunidades onde elas vivem. Financiamos a divulgação de obras literárias nas comunidades, temos pequenas bibliotecas comunitárias através dos municípios. Isso tem a ver com a minha sensibilidade, mas tem a ver com a ideia daquilo que é a minha concepção como o papel do Estado. O Estado deve desenhar, antes de mais, antes de financiar projetos concretos, deve desenhar um projeto público de acesso à cultura. Ou seja, a cultura tem que ser primeiramente financiada pelo Estado. Esse é o meu entendimento. Há projetos editoriais, projetos artísticos que devem ser promovidos por agentes culturais e por instituições, fundações privadas, mas eu acredito que o Estado tem um papel primordial no desenho de políticas públicas de acesso à cultura. Museus, reabilitação patrimonial, ensino artístico, arte pública, financiamento de adaptação de obras literárias para a parte performativa, para a parte teatral. Voltamos sempre à mesma questão. É preciso alocar uma fatia maior daquilo que é o recurso público para financiamento. Essa tem sido a sua principal batalha? Tem sido a principal batalha, mas aquilo que eu tenho lutado é que os agentes culturais devem participar desta batalha. Esta não é uma batalha do ministro, porque eu saio do ministro e continua uma fatia miserável para a cultura. Mas houve algum crescimento significativo? Em 2018 nós atingimos o máximo em Cabo Verde, que é, quando se compara aos orçamentos de Portugal, dos países europeus, é ridículo, mas atingimos um máximo de $500 milhões, que são 5 milhões de euros. É muito pouco para aquilo que é necessidade. Repare, nós temos que colocar Cabo Verde na sua circunstância. Temos um país com um orçamento ainda muito reduzido, mas para termos acesso a uma infraestrutura como este museu, ainda precisamos caminhar anos. Ou seja, o Estado tem que pensar que um privado não vai investir num museu desta dimensão. É o Estado que tem que investir. Se vermos o património público a ser degradado, a cair aos pedaços, não é o privado quem vai reabilitar, é o Estado quem tem que reabilitar. Se não temos espaços para concertos musicais, não é o privado quem vai construir, é o Estado quem tem que construir. Se não temos escolas de arte de pura iniciativa privada, o Estado tem o dever de construir essas escolas e financiar essas escolas. Se temos falta de instrumentos musicais no mercado, o Estado tem o dever de financiar equipamentos culturais que tenham esse acesso. Se os museus não têm qualidade, é o Estado. O privado não vai construir museus temáticos da história de Cabo Verde. Museus da música, museu sobre a Cesar Évora, museu sobre a morte no património material. E como é que se faz essa construção? Por vontade política do ministro? Não. Tem que haver uma maior cooperação dentro do setor para que se mobilize os financiamentos. Agora, vamos ter o novo Presidente da República, eu vou ser um dos que mais vai pressionar o Sr. Presidente da República para fazer uma diplomacia de influência para o setor da cultura. Porque não se faz cultura sem recursos. E essa ideia um pouco poética de que os artistas vivem nas nuvens tem que ser desconstruída. Porque uma boa obra em qualquer dos setores custa um recurso, custa um investimento público. Eu só queria fazer aqui uma nuance sobre a pergunta que fez ao Germano Almeida. O português, neste momento, mudamos o método de ensino, passou a ser ensinado como língua segunda, o que é um grande avanço. Porquê? Porque nós partíamos do pressuposto que qualquer cabo-verdiano sabe falar português. É raro.
As famílias mais humildes e muitas das famílias ilustres não têm o português em casa, não falam o português em casa. Portanto, nós partíamos do pressuposto que o aluno que entra na primeira classe sabia o português. E muitos dos erros de aprendizagem, ou das dificuldades de aprendizagem, iniciam aí. Começamos a ensinar matéria técnica em português, num pressuposto que o aluno já dominasse o português quando não o dominassem. Neste momento, os alunos começam a ensinar o português como se fosse o crioulo. Portanto, quando perguntam, oficializar o crioulo? Eu, sim, mas oficializar o inglês, oficializar o code, a linguagem da informática, para que as próximas gerações vejam as línguas não apenas como questões identitárias, mas como instrumentos de trabalho. Portanto, quando se pensa em oficializar o crioulo, que é um processo, eu penso que Cabo Verde tem que dar o passo, como Ruanda fez, a oficializar o crioulo, o francês e a língua dos computadores, que é o code. Na perspectiva também financeira e económica de colocar os nossos cidadãos numa perspectiva de poderem escolher viver onde quiserem. Essa coisa romântica do cabo-verdiano vive em Cabo Verde, angolano vive em Angola, ou português vive em Portugal, está completamente ultrapassado. Quem escolher viver, ótimo. Mas eu quero que os meus filhos, pelo menos, tenham a opção de ter as várias línguas como instrumento de trabalho, ter o português e o crioulo como língua materna e paterno identitárias, mas que não se resumam como seres humanos às línguas de nascimento ou aos conteúdos culturais que nós, como nação, como identidade, queremos passar à próxima geração. Portanto, nós temos que fazer uma abordagem disruptiva do próprio sistema de educação. Eu creio que o sistema de educação atual não serve, não só em Cabo Verde, mas também não serve em Portugal. Hoje em dia temos máquinas a aprenderem mais rápidos que os seres humanos e aquela ideia de debitar conteúdo aos alunos já não serve para a próxima geração. Nós vamos ter alunos aqui muito jovens, 12, 14, 16 anos no sistema de ensino, para aprender aquilo que uma máquina aprende em 5 minutos. E no final não sei se vão ser úteis no seu trabalho ou não. Portanto, temos que repensar globalmente. Eu, como cabo-verdiano, não penso como cabo-verdiano. Penso como cidadão que, tendo acesso aos vários instrumentos de ensino, é preciso sistematizar e dar, isto falando do português e falando das nossas identidades e da nossa história, tem que ocupar apenas uma parte do sistema de ensino. O restante, a grande maioria, tem que ser passar instrumentos aos nossos cidadãos do futuro para que possam estar à vontade escolhendo viver em Penafiel ou em Nova Iorque. Portanto, aqui o sistema tem que ser romper com os paradigmas de língua identitária como língua de trabalho e dar aos alunos e às próximas gerações todas as línguas e todos os instrumentos de trabalho que possam ser necessários para a sua afirmação no futuro. Permita-me só voltar um bocado atrás, Sr. Ministro, quando falava do investimento que é necessário fazer na cultura, nomeadamente no campo da infraestrutura. A cultura não visa, obviamente, o lucro direto, mas admite que ela tem uma atratividade que pode também trazer retorno financeiro. Por exemplo, estamos a pensar, criando museus, salas de espetáculos, podem atrair também turistas. Há esse lado da atratividade, do retorno económico que a cultura pode trazer. É um caminho que tem que ser percorrido? Sim, não. Nós, mais uma vez, temos que desdramatizar quem faz da cultura o seu trabalho. A cultura representa mais de 9 bilhões de dólares da economia mundial. É uma indústria. Ou encaramos como uma indústria ou continuamos a ser amadores. Enquanto pensarmos que o Germano Almeida tem que escrever, pode escrever em português, mas o seu mercado deve ser o mercado do mandarim, do inglês e do francês. Ou seja, ele, como alguém que pensa e escreve as histórias, o instrumento de escrita é o português. Mas a indústria da literatura editorial deve pensar o Germano Almeida como alguém que a qualidade da sua obra pode ser traduzida em qualquer idioma. Assim como a indústria musical. Eu não vejo a Beyoncé ou o Jay-Z ou os artistas americanos a pedir apoio ao governo do Biden ou do Trump. Não, porque são uma indústria própria. E aqui na Europa, de certa forma, há um excesso de regulação. A própria União Europeia tem que pensar as indústrias criativas que já contribuem para o PIB dos países significativamente como uma área especializada onde os nossos atores, os nossos criativos, os nossos artistas visuais, os nossos programadores, os nossos artistas digitais devem sim pensar em carreiras artísticas onde são recompensadas. E para isso é preciso uma uniformização da legislação para termos acesso aos direitos de autor, aos direitos conexos, aos direitos de patente, que é a parte chata, que eu falava da minha parte como artista. Eu, como artista, tenho essa outra parte que é chata, que é pensar como é que tudo é regulado
e como é que nós, como criativos, beneficiamos muito pouco da indústria que nós criamos. O Germano tem dois livros adaptados ao cinema. Se nós tivéssemos feito, provavelmente, este filme em inglês e tivesse no mercado de Hollywood, ele era um milionário neste momento, mas não é. Porquê? Porque nós não pensamos e não valorizamos a parte económica da cultura. Temos que pensar nas indústrias criativas e pensar que nenhum ator, nenhum escritor, nenhum artista plástico deve se sentir mal por pensar e projetar o seu projeto criativo no âmbito das indústrias criativas e no âmbito de uma indústria que gera milhões, contribui para o desenvolvimento local. Basta que Penafiel tenha 2 ou 3 murais dos grandes artistas visuais de arte pública para que Penafiel esteja no mapa mundial dessas intervenções. Se Bansky escolher Penafiel para fazer uma intervenção, Penafiel entra no mapa mundo das grandes cidades onde ele faz as suas obras. Portanto, é preciso desdramatizar essa ideia de que a criação tem que ser apenas por romance, por delírios de artistas que... Não, é uma indústria, nós podemos concebê-lo assim ou podemos não conceber. Se não o concebermos assim, ficamos fora daquela parte. Eu falava com a senhora vereadora que existem fundos comunitários, existem fundos internacionais que financiam residências artísticas, que financiam financiamento de obras, não tem que ser tirado do orçamento das câmaras municipais para o saneamento, para... Não, temos que ir buscar outros fundos específicos que financiam a cultura e as artes no espaço público e fazem dele parte da economia municipal e nacional. Portanto, Portugal é neste momento conhecido no mundo, parte por causa da sua música, do fado, mas parte também uma nova geração de artistas digitais e de artistas plásticos e visuais que internacionalizam o nome de Portugal e Portugal precisa, obviamente, ter a sua capacidade de contabilizar o impacto das indústrias criativas na sua economia. A conversa tem-se alargado e bem, assumindo também outras perspectivas mais globais, trazidas também muito pela perspectiva do Ministro da Cultura de Cabo Verde. Sugiro também que recentremos um bocadinho na conversa na questão do papel central e o papel cultural da lusofonia. Acreditam que num mundo cada vez mais virado para essa globalização, para estarmos atentos a outra realidade, a lusofonia, a identidade cultural entre os falantes portugueses tende a esbater-se em nome dessa maior atenção ao que nos resta, ao que nos cerca no mundo? De que forma é que estarmos atentos a realidades de outros continentes pode mitigar a influência e a identidade comum dos falantes de português? Germano, qual é a sua perspectiva? Bom, eu sempre acreditei no seguinte, eu digo, quanto mais globalização houver, mais nos aproximamos da nossa aldeia. É evidente que depois transformamos, digamos, num conjunto de aldeias que se completam, que se interpenetram, que, digamos, a minha experiência enquanto cabo-verdiano, eu espero que seja importante para os portugueses, para os angolanos, para os moçambicanos, por aí fora, se nós tivermos acesso às diversas culturas desses países. De facto não temos. Não temos por razões óbvias, no caso de Cabo Verde, por razões da nossa pobreza. Eu estou convencido que os artistas cabo-verdianos precisariam de ser apoiados pelo Estado para se darem a conhecer ao mundo. Por exemplo, eu tenho livros traduzidos em talvez 15 países no mundo. Todos eles foram apoiados por instituições portuguesas. A verdade é o seguinte, eu não sei, nunca nenhum desses tradutores me contactou, eu não sei que apoio poderiam ter em Cabo Verde, de facto ignoro. Mas só sei que eles contactaram os portugueses e as instituições portuguesas e receberam apoio. Eu uma vez estava a perguntar perguntei a um presidente do, creio que foi de Camões, porque eu um dia estava a folhear um desses livros e vi apoiado pelo Instituto da Tecada, apoiado, e espera, eu não sabia que os portugueses andavam a apoiar os meus livros. E então eu encontrei uma vez, perguntei-lhe, ele disse, não, nós apoiamos livros em língua portuguesa, não é necessariamente só dos portugueses, isso está bem. Claro que Portugal pode fazer isto, Cabo Verde não pode, não temos condições de fazer isto.
seria importante nós, estava a dizer ao Sr. Ministro, que seria importante nós ajudarmos os nossos autores a entrar nas editoras portuguesas. Há uns anos atrás eu estive no Brasil e não vi um único livro de autor português fora essa de Queiroz. Era o único. 2 ou 3 anos depois, entrei numa livraria e encontrei diversos autores portugueses. E então eu disse, estava lá com o presidente do Instituto de Camões, ele disse, o Brasil finalmente começou a descobrir-vos. Ele diz, não, está a sair-nos do bolso. Nós financiamos as edições brasileiras para que deem a conhecer os escritores portugueses. Nós em Cabo Verde, infelizmente, não temos meios para fazer isto. Não podemos exigir, não seria muito bom, mas o país é demasiadamente pobre para fazer isto. Repare, eu sou o best-seller cabo-verdiano. Fora o ano da pandemia, em que praticamente não vendemos livros, nos restantes anos, eu sou, digamos, o best-seller. Mas é um best-seller que vende 1000 exemplares de um livro no ano. Ninguém pode ver isto. Portanto, não há condições de um escritor cabo-verdiano viver direitos de autor. Claro que, digamos, teria que ser um grande escritor para ser publicado no resto do mundo, com vantagem para, digamos, tirar o bom rendimento disto, porque nós que somos publicados ainda nesses tais 15 países, não temos rendimento. Mas se pudesse, gostava de viver apenas da escrita dos seus livros? Se pudesse, gostava de dedicar-se apenas à escrita dos seus livros e não, por exemplo, a exercer também a advocacia? Sim. Neste momento, sim, porque, digamos, já tenho 76 anos, já estou farto de advocacia. E deveria, se me fosse possível, dedicaria exclusivamente à escrita. Já dá muito mais prazer fazer isto, mas eu não posso ignorar que a escrita não dá rendimentos. Claro que sim. Lançou um repto interessante, Germano, e desafiava agora também o Ministro da Cultura de Cabo Verde. Mais Germanos Almeidas poderiam aparecer se houvesse apoio nesse sentido, se houvesse uma política, ou é impensável, dada a exiguidade de meios com que infelizmente se debate? Não, antes de mais, a obra tem que ter qualidade. Não se, como eu disse há bocado, não se tem um Germano Almeida por apenas ter vontade e ter verbas para financiar escritores. Mas, obviamente, o Germano tem razão. Há que ter uma intencionalidade por parte dos países para ter uma política de promoção dos seus autores. Portugal faz através do Instituto Camões, que tem uma política vocacionada para a promoção da língua portuguesa, muitas vezes apenas da cultura portuguesa também, mas a língua portuguesa como parte da cultura portuguesa. Nós voltamos sempre à mesma questão. Os Estados têm que decidir colocar e alocar mais recursos no setor da cultura para que possamos ter esse tipo de apoios, esse tipo de internacionalização intencional. Ou seja, como na outra entrevista que demos juntos a bocado, o Germano disse, teve sorte porque os portugueses descobriram a sua obra. Por um acaso, a editora Caminho descobriu, gostou e resolveu editar. Existem... Eu sou um pouco pessimista. Eu não acho que temos assim tantos bons escritores. De vez em quando eu é que sou sacrificado porque eu digo essas coisas. Mas não se tem um país... Muita gente escreve. Mas são poucos grandes escritores. Porque quem conhece o cânon da literatura mundial sabe mais ou menos, lendo livros, quem tem uma cultura geral de livros, compreende facilmente ao ler as primeiras páginas se estamos perante uma obra que mesmo com intencionalidade, consegue atingir grandes prateleiras. Quando o Germano diz uma intencionalidade, repare, eu posso publicar um livro do Germano em inglês, mas não é suficiente, a tradução não é suficiente para fazer a obra lida. Temos que colocar o Germano, se calhar, ao lado da autora do Harry Potter ou de outro grande best-seller. Temos que fazer cartazes do Germano, não numa escritaria, não apenas na escritaria, mas temos que fazer publicidade ao livro. Temos que fazer com que o livro chegue à mesa dos grandes realizadores. Isso tudo é um trabalho que não se faz apenas fazendo o livro chegar. É um trabalho que se faz financiando.
Ou seja, os grandes autores não chegam ao cinema apenas porque são bons autores, mas existe uma agenda editorial que tem por detrás um caudal financeiro extraordinário, que financia não só os melhores tradutores, mas também as melhores editoras e as melhores prateleiras. Quando chega à FNAC ou às grandes livrarias, os livros não são ocasionalmente colocados nos sítios onde nós vemos. Há livros escondidos e há livros à vista. E por tudo isso paga-se. É essa parte pouco romântica do setor da cultura que muita gente não quer falar. Mas os livros não são colocados, o Miyakoto não é colocado num local ideal apenas por ser Miyakoto. Porque há um percurso na construção do nome Miyakoto. Assim como o Germano Almeida, para termos o Germano Almeida em mandarim ou em inglês e nas livrarias, nos locais fundamentais, temos que pagar por isso. Mais uma vez, voltamos sempre à mesma questão. Tanto a literatura portuguesa como a cabo-verdiana, ou angolana, ou moçambicana, tem que perceber que não se criam astros no setor da cultura. Sim, mas muitas vezes sem investimento. Um escritor, há um escritor mais conhecido de determinado país que, por sua vez, arrasta o interesse em torno de outros. Aconteceu um bocadinho com José Saramago, que, devido ao Prémio Nobel, também suscitou atenção internacional por parte de outros mercados e disso beneficiaram também outros autores portugueses. Tem esperança que o mesmo se possa vir a passar com o Cabo Verde, que haja cada vez mais interesse internacional? Romanticamente pensando, sim. Mas pragmaticamente pensando não vai acontecer. Saramago continua a ser uma exceção. A dimensão Saramago na literatura portuguesa continua a ser uma dimensão. Temos o Lobo Antunes, temos a Sofia de Melo Breiner, temos aqui um caudal de grandes escritores portugueses. E a pergunta continua a ser a mesma. Porque é que não há mais nobres portugueses e de língua portuguesa? É pela mesma questão de termos uma estratégia mais intencional, mas também a qualidade da obra depois fala por si. Eu tenho esperança que algum autor cabo-verdiano vá um dia ganhar um prémio Nobel. Já temos 2 prémios Camões. Num país tão pequeno, temos o Germano e temos o Arménio Vieira. Eu creio que não é por simpatia, mas pela qualidade da obra. E nós, toda essa conversa que estamos a ter aqui, eu espero que contribua para que o próprio país, o meu país, porque eu penso no o cargo Ministério da Cultura não sou eu. O Ministério existe, a instituição existe, o país existe. Aquilo que eu estou a batalhar é porque eu também, como agente cultural, no dia em que eu não for ministro, posso olhar para o Estado e digo, este Estado apoia a cultura. Tem um orçamento que valoriza a nossa criatividade. Mas nós temos que pensar sempre que há processos. Há exceções de pessoas que passam do anonimato ao estrelato. Em Cabo Verde temos o exemplo, Cesar Évora. A questão que nós fazemos é, com tanta gente que canta bem e é musicalmente forte em Cabo Verde, porquê é que não há outra Cesar Évora? Mais uma vez, o mercado é como um funil, só passa uma gotinha de vez em quando. E nós estamos a trabalhar para que haja mais Cesárias Évoras, para que o nosso teatro seja conhecido, para que haja mais escritores cabo-verdianos, mas aqui... Mas a música talvez reconhece que a música talvez seja aquela arte onde há mais... talento ou abundância de... Não, é a nossa grande porta-bandeira. Se fôssemos um carnaval, a menina bonita que leva a nossa bandeira é a música. Temos qualidade na música, mas mais uma vez, Cabo Verde precisa, por exemplo, ensinar música formal nas escolas. Temos grandes músicos cabo-verdianos que não sabem ler a pauta. Portanto, continuamos a ser um povo intuitivo, com um talento nato extraordinário. Agora, temos ainda muitos anos de trabalho para poder passar o conhecimento teórico daquilo que é da nossa cultura para a teoria, para as escolas, para as próximas gerações. Porque o trabalho do Estado não é só financiar e patrocinar quem faz cultura. O trabalho do Estado é criar as condições para que o cidadão comum tenha acesso à arte e à cultura e o possa usufruir em condições de qualidade. E para isso, mais uma vez, é preciso um investimento volumoso nos próximos anos, de milhões, repito, milhões, não milhares, não milhões, para que os nossos artistas tenham as condições técnicas e humanas para podermos pensar numa internacionalização, porque senão vai acontecer mais um coelhinho de ouro à Germana, vamos ter mais um prémio Camões, provavelmente, vamos ter uma outra artista que se destaque no palco internacional,
mas isso não significará que a indústria cultural cabo-verdiana tenha arrancado. Mas por muito que haja uma política governamental de apoio, de promoção, reconhece que há também essa dose de acaso, por exemplo, reconhece a ascensão e a consolidação do Germano, deveu-se também em grande parte a uma aposta de uma editora concreta, a descoberta também da Cesária também foi um promotor francês que apostou nela, portanto, acha que, pese embora toda a política de promoção que o Ministério da Cultura possa fazer, há uma ordem, há um caráter de aleatoriedade que escapa à sua ação e que faz com que muitas vezes seja o acaso que determina a ascensão? Eu acho que temos que preparar para que o acaso aconteça mais vezes. Ou seja, nós temos que criar uma política pública que plante muitas sementes e assim o acaso pode acontecer mais vezes. Porque se deixarmos a aleatoriedade do talento de cada um e a aleatoriedade de vários fatores, muito dificilmente teremos esses casos excepcionais. Portanto, eu acredito que o Estado deve criar as condições para que os talentos surjam e estejam disponíveis quando o caça-talentos passe. Como é o caso da Cesária Évora e, de certa forma, como é o caso do Germano, que continua a ser um bicho raro na literatura cabo-verdiana. Porque o Germano, além da sua qualidade literária, é um bicho raro porque sabe falar, expressa-se, tem uma grande liberdade intelectual, que é algo que muitas vezes os nossos próprios conterrâneos não têm, ou seja, essa facilidade de expressar, de integrar, de sentir-se à vontade nos palcos, de confrontar o próprio país. Ele leva sempre que diz alguma coisa que os cabo-verdianos não gostam, durante uma semana ele sofre, tem escutadas, porque o cabo-verdiano pode falar mal de Cabo Verde, mas tem que ser lá. É um ato de amor, não é? É um ato de amor, pode falar entre nós, mas ir ao público, ir a Portugal ou outro país falar mal de Cabo Verde, levamos sempre chicotadas brutais quando chegamos a Cabo Verde. Mas é preciso ter esse aspecto crítico e acho que, para além da qualidade da obra, o Germano acaba por representar um intelectual muito livre, comprometido com o país e não com a política, porque o Germano já teve várias posições ao longo da sua vida, defendeu e posicionou-se várias vezes politicamente e socialmente, com a convicção que nós podemos concordar ou não, mas é a imagem de um intelectual muito mais cosmopolita, mais aberto, e é isso que faz com que o Germano tenha, de certa forma, a importância que tem no campo intelectual e artístico da criatividade em Cabo Verde. Germano, gostava que houvesse mais germanos à espera de serem descobertos, que não carregasse sozinho quase o estandarte da literatura cabo-verdiana. Absolutamente, que gostaria que fôssemos mais, pelo menos meia dúzia, mas não me sentiria, digamos, tão abandonado. Mas eu tenho tentado, com algumas editoras, levar artistas cabo-verdianos, quer, digamos, a nível de literatura, quer a nível de pintura, mas não tenho tido sorte. Até me levei um artista considero interessante, mas a editora que eu apresento dizia, bom, se você conseguir que alguém nos financie isto, nós publicamos coisa. A mesma coisa a nível de literatura. Até agora não consegui, já levei diversos autores, não consegui até agora que nenhum fosse publicado. E de maneira, mas digamos, é um esforço que nós não podemos desanimar. Eu estou convencido do seguinte: no dia que tivermos vez e o nosso Ministério poder pôr uma questão muito concreta a uma editora, esse livro aqui é bom, você publica, a gente suporta as despesas. Estou convicto que aceitarão. Voltava ao Sr. Ministro. Reconhece que para que a cultura assuma um papel de maior relevo é necessário também que, antes de mais, as condições básicas de sobrevivência, o Germano Almeida falou disso e com interesse há bocadinho fez alusão e gostava, se possível, que aprofundasse. Para que a cultura assuma esse papel que todos gostávamos que assumisse, é necessário então que as condições básicas de sobrevivência estejam também asseguradas? Essa é aquela falsa questão de dizer ou cultura ou comida. Cultura é comida também, como dizia o Agostinho. Aquela típica questão de dizer, isto é uma questão prioritária. É importante, mas não vamos falar disso porque ainda precisamos colocar água e saneamento. Não, são aspectos concomitantes, são vários layers de desenvolvimento.
Às vezes isso serve como desculpa para não investir na cultura. Sim, absolutamente. Prioritariamente dizem que o povo precisa de água, educação, segurança, antes de cultura. Mas cultura é transversal. Não, o programa que eu falei, Bolsa de Acesso à Cultura, foi integrado no Programa Nacional de Segurança Pública. Porquê? Porque nós tiramos as crianças de rua e colocamos nas escolas de arte. E em muitos bairros deixou de haver delinquentes e crianças a fazer coisas que não deveriam estar a fazer na idade que estavam a fazer, porque começaram a frequentar. Temos jovens adolescentes que estavam identificados como delinquentes nas ruas, que hoje são grandes instrumentistas, cantam. Ou seja, nós não podemos encurralar a cultura como algo que é superficial e como algo não essencial. O cidadão que chega ao final da sua formação e não tem o mínimo de cultura geral, digo cultura geral, não aprecia as artes, não frequenta os museus, não frequenta as galerias, é um cidadão menos preparado criticamente para participar como cidadão. Hoje fala-se muito da abstenção, da taxa de abstenção, as pessoas não votam, não participam, não são cidadãos críticos. Eu acho que tem muito a ver com a ausência de uma formação cultural sólida. E não é aquela cultura de elite, de fumar cachimbo e andar aqui a visitar exposições com um certo snobismo. Não. É as pessoas perceberem que terem uma noção geral da história das artes, da literatura, ter um nicho dos grandes do canone literário, ter a leitura mínima ao longo das suas vidas, forma seres humanos e forma cidadãos com um outro nível de participação. Portanto, dizer que primeiro temos que pôr água e luz e segurança para depois financiar, nunca mais vai acontecer. E em países como em muitos países do continente africano, significa que jamais iremos investir na cultura. Olha, a África neste momento, a África como um todo, como continente, não naquela concepção brasileira de que a África é um país. A África como países, somos o continente que produz mais conteúdo para as plataformas digitais. Spotify, Instagram, Facebook, as redes sociais estão hoje invadidas por conteúdos que são produzidos em África, por africanos, por artistas, por criadores africanos. Muitas das novas tecnologias que hoje usamos como normais têm por detrás intelectuais e um saber africano, só que não estão visibilizados, não têm visibilidade. Então, é importante termos essa noção de que temos que introduzir a cultura dentro do pacote dos bens essenciais. A cultura é um bem essencial. O país que perceber isso de uma forma contundente, alocando recursos para o setor da cultura, eu creio que é um país que está posicionado para que na economia do futuro esteja em situações de vantagens competitivas. Portanto, só ensinar aos miúdos, ensinar a navegar e a consumir acriticamente quem cria os aplicativos e os jogos e os conteúdos e não perceber que eles, por detrás, há toda uma cultura geral que é preciso ter, estamos a amputar as próximas gerações de instrumentos fundamentais. Eu acredito que um cidadão que vá a uma peça de teatro, que vá a um concerto, para além daquilo que é o entretenimento, que frequente uma galeria de arte, que conheça a história da arte, para além daquilo que é o comum da Capela Sistina e da Guernica, do Picasso, são cidadãos que participarão de uma forma mais crítica e a política irá ganhar, a participação cívica e política irá ganhar e com certeza iremos ter, por exemplo, a abstenção ou iremos diminuir a vontade das pessoas de não participarem nos atos públicos, porque se tem coisa que é importante e que as pessoas têm que perceber que é importante é a participação cívica e política para a determinação do futuro dos nossos países. Portanto, colocaria a cultura como um bem essencial e dá muito gosto perceber que o Sr. Presidente Penafiel percebeu isso há muito tempo, a Sra. Vereadora, a sensibilidade que demonstrou também. Com certeza temos aqui um município que pode se destacar no contexto nacional pela centralidade que dá à cultura. Por falar em Penafiel e em Cabo Verde, pode ficar aqui algo mais do que esta semana de intensa atividade de homenagem, de promoção também da cultura da literatura cabo-verdiana? Tem esperança que daqui floresça algo mais? Eu já desafio o Sr. Presidente a levarmos a Secretaria a Mindelo. Fazer uma réplica daquilo que se fez aqui com Germano Almeida. Há aqui muito material que nós podemos levar connosco em janeiro, fevereiro, enfeitar as nossas ruas
com as caixas, com os dizeres, fazer um ou outro mural a partir de uma celebração, internacionalizar a escritaria, o conceito da escritaria, e obviamente Penafiel está desafiado a geminar com uma Câmara cabo-verdiana, que eu creio que a colaboração faz-se desta forma prática, não só através do setor da cultura, mas obviamente este é o primeiro passo. Eu creio que levar a homenagem que se fez cá, a cidade do Mindelo, que é onde o Germano vive, e por que não fazer uma extensão à Boa Vista para que os conterrâneos do sítio da ilha onde nasceu Germano Almeida percebam a dimensão do Germano, seria importante. Eu creio que a disponibilidade é algo que não terá custos por aí além, porque já toda a concepção já está feita, o mais caro é conceber, portanto Cabo Verde está de portas abertas para Penafiel e para projetos futuros, como é óbvio. A cultura, a pasta da cultura certamente dá-lhe muito trabalho, mas além disso o Sr. Ministro também é Ministro das Indústrias Criativas e da Comunicação Social. Deixei de ser da Comunicação Social, graças a Deus. Okay. Vê estas atividades como complementares? Sim, são complementares. Tudo aquilo que é comunicação social, no primeiro mandato esteve na pasta das Indústrias Criativas, na percepção de que a comunicação social vai além do jornalismo. Ou seja, há o jornalismo de qualidade que é o centro da comunicação social, mas nós víamos as empresas públicas de comunicação social em Cabo Verde como também plataformas onde nós podíamos divulgar a cultura cabo-verdiana e a produção cultural cabo-verdiana. Infelizmente, eu creio que o próprio setor da comunicação social cabo-verdiana precisa de outro tipo de investimento. Estamos agora num momento de crise tecnológica em que estamos na transição tecnológica, é preciso um investimento bastante relevante para que a nossa comunicação social esteja ao nível daquilo que temos no primeiro mundo, mas são, obviamente, espaços complementares. A cultura pode produzir conteúdos que levem também o próprio jornalismo a ter outro patamar de qualidade, como é óbvio. Como veem, estes temas são quase inesgotáveis, mas penso que ao longo desta hora passámos em revista, no fundo deixámos pistas para que o papel cultural na lusofonia seja cada vez mais debatido e aprofundado, e terminamos com essa bela deixa, esperemos que passe à prática, de uma eventual extensão do Secretaria a Cabo Verde, ao Mindelo. Seria sem dúvida uma bela notícia. Termino talvez também dando a palavra ao Germano Almeida, para que possa despedir-se daqui da plateia. Para agradecer o convite para estar aqui, aceitar a ideia da Secretaria em São Vicente. Creio que será, de facto, se for possível realizar, será uma diversão interessante, quer em São Vicente, quer na Boa Vista. E se conseguirmos levar isto avante, ok, participarei com todo o gosto. Muito obrigado por me terem convidado por estar aqui convosco, para ser homenageado com a Secretaria, e espero que seja um acontecimento que perdure para além de nós. Muito obrigado. Obrigado.